riqueza, de tudo, né? Esse gráfico aqui que vocês estão vendo na tela, ele resume 3 informações fundamentais, bicho, ao longo dos últimos 600 anos. O que ele diz aí? Worldwide Human Mortality Rate. A mortalidade das pessoas despencou. Antigamente não se dava nome em criança antes de 2, 3 anos, né? Porque pra não se apegar, igual animal, né? O que significa essa linhazinha azul aí? World Population in Millions. O número de pessoas no mundo, passou por um aumento exponencial. Olha esse gráficozinho azul aí. Inclusive, a cada bilhão de pessoas que está subindo aí, está mudando o padrão monetário, não é isso? Qual era o grande padrão monetário dos 1400? A moeda portuguesa, até a crise da sucessão, a União Ibérica, não é isso? Quando Portugal e Espanha, por alguns anos, foram o mesmo país. Depois veio a Espanha. Inclusive essa bandeira de Portugal, a bandeira de Portugal e da Espanha, me dá muito orgulho ver. Eles são estandartes de vitória dos cristãos sobre os muçulmanos, né? A bandeira da Espanha, o brasão real da Espanha, são as colunas de Hércules. É o orgulho da Espanha de não ter permitido que os muçulmanos colonizassem lugar algum na América, né? E o brasão de Portugal, os escudos e os castelos, tradicionalmente, né? São os reis islâmicos que nós matamos em combate e as cidades que nós ganhamos no cerco, né? Inclusive, muitos portugueses acreditam que essa bandeira deve ser modificada, que são as cores da casa maçônica dos assassinos, né? Que essas cores não são do Portugal verdadeiro. Que a verdadeira bandeira de Portugal seria branca e azul, né? Então, voltando... Inclusive, essa bandeira da Espanha, esses arcos de Hércules, o cifrão, é um resumo pictográfico disso. A palavra dólar era a denominação de uma moeda espanhola que circulava livremente nos Estados Unidos. E por que circulava? Porque alguém confiava na Espanha? Não. Porque as pessoas sabiam o conteúdo de ouro ou prata que existia naquela moeda. E o cifrão, que é uma reta com um serendipity em volta, é o arco de Hércules com a inscrição em volta. Depois veio a Holanda. O Brasil experimentou, né, o que foi a Holanda, a invasão holandesa, né? Depois a francesa, inglesa, a americana. E vocês veem que existem ciclos. E o que aconteceu no final de cada uma dessas moedas? Todos eles desonraram o Gold Standard. Os Estados Unidos desonrou o Gold Standard 2 vezes. O dólar, originalmente. O que significa dólar? Para os pais fundadores, até 1931, 20 dólares representavam uma onça Troy de ouro. O que é uma onça Troy? É mais ou menos 31 gramas de ouro. Existem moedas, existe um montão, inclusive da época do Velho Oeste e tal. Existe uma moeda de ouro de 20 dólares que tem uma onça de ouro. Quanto custa uma onça de ouro hoje? Bateu 2 mil dólares. Então, quanto é uma desvalorização entre 20 dólares de 31 e 2 mil dólares de agora? Pois é essa aí a quebra do ouro. O primeiro calote, né? O governo americano, na década de 30, comprou todo o ouro privado, exigiu que todo mundo entregasse o ouro ao governo e alguns dias depois disse, não, agora o ouro que era, o dólar que era 20, agora vai passar a ser 35. E essa foi, na cabeça deles, a grande solução para a Grande Depressão. O governo expropriar quase 50% da riqueza que as pessoas concentravam em dólares. Depois ele deu o calote de novo em 71. Como é que foi o calote em 71? Da década de 30 até 71, os americanos, que são farol da liberdade, eram proibidos de ter ouro, né? Ter barra de ouro em casa, ter ouro como reserva de valor. Só que ele ainda honrava a troca a 35 dólares com os outros países, para que os outros países honrassem, fizessem suas reservas em dólar. Em 71, Nixon chegou na televisão e disse, olha, a partir de hoje, nós não vamos mais honrar, como já conversamos antes, o grande problema do Gold Standard é que todas as pessoas que tiveram o poder de dar um papelzinho e ficar com ouro, criaram mais papelzinho do que tinham de ouro, até uma hora que eles não honravam mais. Vocês podem ver que existe uma sequência de modificação por aumento de pessoas, existe uma sequência de troca sistemática a cada X curso de tempo, e existe uma tendência de troca exatamente como todas essas moedas abandonaram o Gold Standard. Então está muito próximo em todas as sinalizações de tempo, de população e de PEG com ouro, que o fim do dólar está próximo. Algumas pessoas acham que a Rússia, a China, os BRICS, sei lá o que, vai voltar com o Gold Standard. Você vai confiar num vale ouro emitido por Dilma? Você vai confiar no vale ouro emitido por Putin ou emitido por Xi Jinping? É complicado, né? Acho que nem os parentes dele confiariam. Se você quiser aprofundar como a quebra, o fim da janela do Gold Window, da janela de conversão ao ouro em 71, destruiu a produtividade, destruiu a moralidade, destruiu os estímulos para o americano médio a poupar. A poupança média nos Estados Unidos caiu mais de 10 vezes em menos de 40 anos depois desse processo. Eu recomendo esse site, What the Fuck Happened in 1971? O que aconteceu em 1971? Esse site explica um monte de coisas, um monte de gráficos e demonstra claramente como esse momento foi o fim da moralidade em vários aspectos, o início da degradação da moralidade e o início do fim mesmo dos ganhos tecnológicos. Os carros, os aviões, várias coisas estavam mudando a cada 20, 30 anos. É o fim dos grandes descobrimentos, né? Realmente a destruição do dinheiro,
as pessoas não terem acesso a uma moeda que seja um dinheiro bom, destrói suas preferências temporais. E sem acumulação não existe riqueza. Sem acumulação, sem a nobreza. O que significa nobreza? A capacidade de renunciar ao presente por uma coisa mais valiosa no futuro. Quem não tem isso não consegue seguir uma religião, bicho. Faça o teste do marshmallow com o guri, pesquisa sobre o teste do marshmallow. Você faz o teste do marshmallow com o guri, se o guri perder, se o guri não for capaz de renunciar para ter o dobro no futuro, estatisticamente esse guri é dezenas de vezes mais propício de engravidar na adolescência, largar a escola e ir pra cadeia. Essa é uma das habilidades básicas. E na hora que o governo coloca uma moeda que não presta na mão das pessoas, ele tá ensinando as pessoas o quê? Que gaste, que consuma, que não poupe. Quem poupe é otário, não é isso? É isso. A maioria das pessoas acha, não, rapaz, se Bolsonaro tivesse vencido a eleição, não sei o quê. Bolsonaro perdoou 97% dos caloteiros, bicho. Bolsonaro disse que ia mandar pra fuder com o vagabundo e pagou o Bolsa, ele chamava Bolsa Vagabundagem ou Bolsa Família, chegou lá, pagou 10 vezes mais com o negócio do Auxílio Brasil, que quem trabalhava não recebia nada. Vagabundo da cadeia recebia, vagabundo que não fazia nada recebia. É esse botar pra fuder com vagabundo? 70 leis feministas? É complicado, viu? É isso. Não importa quem tiver no governo. A máquina, aquele negócio do lado do Tropa de Elite, a máquina, meu irmão, a máquina só alimenta a máquina. Se você não fizer rir, você não vai rir, você só vai se fuder. Você tem que servir a máquina pra máquina servir você. E essa é a máquina. É a máquina satânica de gerar mentira, de gerar moeda fiduciária, de gerar poder a bandidos, né? Agora, vocês vão ver o que os americanos viram no dia que o Nixon fechou a janela de ouro, o Gold Window. Vocês vão ver o comunicado do vagabundo lá, que além de destruir o dólar como uma medida relacionada ao ouro, também promoveu as medidas todas satânicas que nós começamos no passado, como o tabelamento de preços. Ou seja, ele tinha uma moralidade e um conhecimento econômico equivalente ao de Sarney ou até de Dilma, né? Ou de Maduro. Vamos lá ouvir o que o vagabundo tem a dizer. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Now, what does this action, which is very technical, what does it mean for you? Let me lay to rest the bugaboo of what is called devaluation. If you want to buy a foreign car or take a trip abroad, market conditions may cause your dollar to buy slightly less. But if you are among the overwhelming majority of Americans who buy American-made products in America, your dollar will be worth just as much tomorrow as it is today. The effect of this action, in other words, will be to stabilize the dollar. Como vocês viram aí, as moedas fiduciárias, elas são lastreadas explicitamente em honestidade de político. As pessoas acreditam que, muitas pessoas ainda hoje acreditam que o dinheiro é lastreado em ouro. Nem a Suíça mais lastreia dinheiro em ouro. E para demonstrar que a imoralidade ela passou a ser exponencial depois de 2018, depois da grande crise financeira, que os caras começaram a inventar negócio de quantitative easing, a quantidade de moeda criada, ela foi sem precedentes. Vejam esse gráfico. A grande crise de 2018 e a solução estatal. Quantos dólares existiam no mundo em 2018 e quantos dólares existiam no mundo em 2022? Sextuplicou a quantidade de dólares. Se você não sextuplicou sua riqueza em dólar nesse período, você foi diluído. E quem foi enriquecido? Os cantilionários, os amigos do rei que conseguiram esses dólares emprestados de graça ou a juros subsidiados, né? E o que eles querem agora? Entre 2022 e 2023, eles disseram que iam começar a reduzir os grandes estímulos do quantitative easing. Não ia ter mais alívios quantitativos. Agora ia começar a subir os juros, ia ser enxugado o mercado. O que significa isso? Quando taxas de juros sobem, todos os ativos que são precificados a partir de fluxo de caixa, como imóveis, como ações, como títulos de dívida, eles são desvalorizados. Por quê? Porque qualquer título, qualquer ação, qualquer imóvel, ele vale comparativamente ao que aquela quantidade de riqueza que você venderia ele geraria num banco sem risco. Então, se um imóvel se um ponto comercial, por exemplo, que gera um aluguel de, digamos, que é mais fácil dizer fluxo de caixa do que aluguel, porque você sempre pode ter outros fluxos de caixa, inclusive da venda. Vamos dizer que um bem qualquer, que tem um fluxo de caixa projetado de 1.000 por mês, há uma taxa de juro de 1% ao mês, certo? Quanto é que ele valeria? Ele valeria a quantidade de dinheiro equivalente ao fluxo de caixa que ele ia gerar.
E se a taxa de juros aumentar 10 vezes ou cair 10 vezes, o valuation dele também muda 10 vezes. O que significa isso? Se o juro sobe de 0 para 1, ele sobe quantas vezes? Ele sobe infinitas vezes. De 0 para 1, não é 10, não é 100, não é 1000, não é milhões de vezes, é infinitas vezes. Nunca subiu, nem proporcionalmente, nem em termos absolutos, tão rápido o juro nos Estados Unidos. E o que aconteceu em relação a isso? Qual foi a resposta para isso? A desvalorização de diversos tipos de ativos. Está aqui no gráfico. Esse é o objetivo deles. Eles não mentem, não. O Fórum Econômico Mundial foi criado em 71 e não é coincidência. O objetivo desses caras é exatamente esse que está escrito na tela. Você não terá nada e será feliz. Você será escravo, é isso que eles querem, tirar todas as suas liberdades. É isso que é repressão financeira. Se você não sair do sistema, o Bitcoin é uma saída, tem outras saídas. Você pode estudar pedras, você pode estudar ouro, você pode estudar como é que você compra um veleiro e sai daqui, não é isso? Você pode estudar muitos outros mercados. Mas se você não estudar como sair do Legacy, você está sendo voluntário espontaneamente. Jesus disse que a maioria das pessoas não ia para o céu. Aristóteles e Platão demonstraram, logicamente, que a maioria das pessoas eram escravos pela própria natureza. A minha mensagem aqui não é para você que não quer a salvação, não é para você que não quer ser livre. É para você que quer ser salvo e quer ser livre. Quer ser salvo e quer ser livre? Vá até o final, entenda os conceitos e faça tutoriais. Porque se você não dominar esse conhecimento aqui, bicho, vai ser muito difícil que seus filhos sejam livres. E provavelmente você nem vai ter netos, viu? Essa ilustração aqui de Alan foi excelente. Ela demonstra como não existe nenhuma espontaneidade nas mídias oficiais. As mídias que são dissidentes, elas são caladas, apagadas, canceladas. Hoje não existe mídia que não é oficial. Não existe negócio de verdadeira opinião pública que não seja controlada por governo. Até as palavras que os caras dizem são as mesmas, as opiniões são as mesmas em qualquer canal que você vá. Então, quais são os pressupostos? O que é moeda, o que é dinheiro e o que é Bitcoin? Quais são os nossos problemas? Olha nesse gráfico aí. Quais são as formas tradicionais de acumulação de riqueza? Era você poupar, tendo qualquer grau de acumulação, e ao longo do tempo você ia chegar a ficar rico. Acabou isso. Se você acumular metade do que você ganha e você perder 20% ao ano, vai ter uma hora que você não vai ter nada, bicho. Não adianta acumular se você em regime de juro negativo. Não existe investimento em regime de juro negativo. Quais são as consequências? A crise demográfica e o efeito Curley. É tão difícil para as pessoas conseguir acumular alguma riqueza que a maioria das pessoas simplesmente desistem de ter famílias. Não no mundo. Na África eles ainda têm uma fecundidade alta, no mundo islâmico. Mas no Brasil, o Brasil tem a segunda menor fecundidade das Américas. É complicado. E o fim dos controles tradicionais. Com o Bitcoin, você vai ser imune a expropriações forçadas, imune a controle de capitais, imune a controle de consumo e transações e imune a imposto de renda involuntário. Bitcoin é a governança por consenso, a regulação contratual pura, com as motivações de mercado como estrutura e a liberdade contra regulações e controles como um lastro. Vamos recapitular. A gente vai dar soluções para os principais problemas aqui. Quais são os principais problemas? Vamos para o slide de novo. Fim dos empregos. Fim dos empregos não é o fim do trabalho. Uberização, empreendedorismo, atividades informais. Hoje em dia, qualquer um que queira dirigir um Uber consegue alugar um carro, alugar e meter bronca. Um menino hoje em dia com 13, 14 anos, que seria ilegal contratar ele, pega uma bicicleta motorizada e começa a fazer entrega. Hoje em dia com uberização, meu irmão, acabou. Tem uberização de academia com Gympass, tem uberização de banco, tá bombando. Hoje em dia, emprego é infinito, embora as relações de trabalho talvez tenham entrado em total obsolescência, né? Especialmente trabalho sob regulações absurdas da época do fascismo que tem no Brasil, né? Juro negativo, fim dos retornos por investimentos nos meios convencionais. O juro negativo e a guerra ao dinheiro podem ser aproveitados. O que significa isso? O fim dos investimentos no Legacy não significa o fim dos investimentos no universo. Inclusive o Bitcoin não é investimento. O Bitcoin é um hedge. O Bitcoin é uma forma de você se proteger. Só que como você está chegando cedo ao Bitcoin, como os governos e as empresas ainda não aproveitaram o Bitcoin é a primeira revolução financeira, é a primeira mudança brutal de paradigma, que o varejo, que os pequenos é que vão enriquecer em cima dos grandes e não o contrário. E se você aproveitar, se você quiser aproveitar, have fun, stay poor, né? Problema seu, né? Esse é um dos brocados básicos lá da comunidade. Crescimento exponencial do Estado, em regulação e tributação, é o grande problema descrito no principal livro do professor Olavo, O Jardim das Aflições. Qual é a solução para isso? O totalitarismo pode ser vencido pelas alternativas paraestatais. O governo vai explodir o totalitarismo porque ele vai enfrentar a erosão tributária. Se ele vencer, o mundo vai ser uma grande Coreia do Norte. Se nós vencermos, nossos filhos vão ser livres e ricos como ninguém nunca foi. Mesmo que em algumas regiões do mundo haja um totalitarismo, em outras existam paraísos, porque inclusive só existem paraísos fiscais porque existem invernos fiscais. Só existem paraísos regulatórios porque existem infernos regulatórios, não é isso? Talvez, daqui a algumas gerações, existam fazendas de escravos como a Coreia do Norte e existam países como El Salvador, que seja 10 vezes mais livre do que Singapura e que abrace o Bitcoin de braços abertos, né? Que receba o Bitcoin de braços abertos. Não sabemos.
Mas isso é possível, né? Crises demográficas de produtividade moral e econômica se retroalimentando. Endividamento recorde. Mais de 3,5 vezes de toda a riqueza que circula no mundo já é dívida. Qual é a solução para isso? O que é mais fácil, o macaco mudar de árvore ou mudar a árvore de lugar? É um problema para você a desvalorização do real se você não poupou em real? Qual é a solução? Ser devedor em real. Buscar se endividar em real de maneiras baratas. Alavancar nessas porcarias que você sabe que são lixo e vão morrer. Se você quiser pesquisar sobre um cara que ficou bilionário, não é milionário não, que ficou bilionário em dólar alavancando, eu recomendo pesquisar a história de Hugo Stinnes. Eu não sei como se pronuncia isso corretamente em alemão, mas procure na Wikipédia. Ele se endividou fortemente na República de Weimar, que foi um dos períodos hiperinflacionários máximos da história da humanidade, e ficou bilionário. Tem uma história que ele mesmo contava, que ele comprou uma fábrica de sapato e no final ele pagou o equivalente a 5 caixas de sapato. Perspectivas para o Brasil. Totalitarismo, final da curva de Laffer, inverno demográfico com fecundidade suficiente, fim do juro negativo, com a explosão do custo de vida, perda de valor do legacy, déficit sistemático das contas públicas. Você acha que os próximos anos do governo Lula vai ser déficit ou superávit, primária e secundária? Pelo amor de Deus, né? Queda brutal e sistemática do QI médio. O Brasil é o único país do mundo já registrado na história de 5 décadas de QI decrescente, bicho. Inclusive, muita gente acredita, umas visões racistas, inclusive, que o QI é genético. Eu tenho uma refutação prática disso. Pesquisem duas gêmeas coreanas que foram separadas na primeira infância. Eu não sei se elas tinham 2, 3, 4 anos, foi nessa fase. E uma foi separada da outra e uma família californiana criou a guria. A guria que foi para os Estados Unidos, obesa e tal, balofa, comunista, aquelas merda servidora pública, tem 2 desvios padrão menos de inteligência do que a outra. Com histórico médico muito semelhante, elas tiveram inclusive apendicite, vários problemas no mesmo ano, bicho. Pesquisa esse caso. 2 desvios padrões não é uma variação esperada para alguém que teria a principal determinante igual, né? São gêmeos idênticos, têm o mesmo DNA, né? Continuando. Queda brutal e sistemática do QI médio, guerra ao dinheiro e desmonetização e decomposição das instituições. Guerra ao dinheiro é o CBDC. É o movimento do governo em nome da segurança, como aquelas 10 medidas lá totalitárias de Moro, daquela galera, e dos nazifascistas, né? De querer proibir liberdades individuais, dizendo que é para combater a corrupção. O problema é que a corrupção que eles querem combater é a sua liberdade de ir lá comprar a alface na feira sem comprar imposto. A corrupção que eles querem combater, você acha que é a compra de voto? Você acha que algum político quer combater a compra de voto que botou eles lá? Pelo amor de Deus, né? A liberdade que ele quer destruir é de seu filho herdar de você sem pagar 20, 30, 40, 50% de imposto, como é em alguns lugares, e é de você ir na feira e comprar uma alface sem pagar imposto, né? Como diversificar ou evitar esses riscos? Pô, gostei, Alan, você botou pra fuder aí, viu? Evidência 1. Aumento da base monetária do real. Porra, o dólar desgraça aumentou 6 vezes em 10 anos e o real aumentou 18 vezes em 20 anos. E isso foi a parte menos pior, piorou depois. E você vê que eu corto aí antes da pandemia, pra galera dizer, não, foi pandemia e tal, Bolsonaro não tinha escolha. Pronto, botei antes da pandemia. Você aumentou sua riqueza em 18 vezes em 20 anos, isso foi só o aumento da base. Isso foi só o aumento da base. Você tinha que ter aumentado isso, descontado de qualquer risco ou trabalho, só para você não ser diluído em real. Retornos de CDI muito inferiores. Já era inferior antes de 2018, agora nem se fala, né? Então, se você quiser aprofundar nisso, eu tenho um artigo no Substack, Por que o juro negativo depois de 2018? Eu comparo o CDI, comparo o dólar, comparo o aumento da base em diversos cenários, em diversas moedas. Porra, se você quiser saber o que é juro negativo, aprofunde. O Substack é uma leitura de menos de 20 minutos. E tem fontes, se você quiser ir lá, fazer sua simulação, acompanhar nas atualidades. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo aqui, pode ser anos depois. Eu acredito que com o Alan, se tiver realmente uma demanda por esse curso, provavelmente a gente vai estruturar um curso com uma edição mais profissional, com um roteiro mais profissional, se existir demanda mesmo por esse curso. A gente vai realmente oferecer cursos mais avançados, explicar setup, boas práticas, método de comunicação. Isso deve escalar. Se isso não escalar e você estiver vendo esse vídeo aqui daqui a 3 ou 4 anos, você vai lá no Substack, se o Substack desistir, você vai lá e vê o que é o atual, como é que vai estar em 2023, com 2024, o período que você quiser, bicho. Vai lá e me refute, se você quiser fazer um artigo dizendo que eu tô falando mentira, vai lá e me mande, eu tenho interesse. Retornos em ouro. 2 prints do valor do ouro. O Shao, como eu já falei, é a onça do ouro. É 31, alguma coisa. É uma dessas medidas de americano que ninguém entende direito, porque caralho, esses caras não usam quilo e metro e o SI como o resto do mundo. Mas, voltando. Uma onça de ouro, em 28 de setembro de 2018, custava R$ 4.800. Beleza? E no dia 11 de julho de 2023, valia 9.388. Praticamente dobrou, não é isso? Um pouco menos do que dobrou. Foi bom ter dobrado em dólar e dobrado em real? Foi bom? Você esperar quantos anos 2023 menos 2018? Você esperar 5 anos para dobrar seu dinheiro, tá bom? Tá bom ou não tá bom? A questão é, o que você vai fazer com esse ouro? Se você vender o ouro agora,
você vai ter que pagar imposto. Você já não vai conseguir nem recomprar o ouro que você tinha vendido, que já é uma perda de valor que a gente viu que nesse período, praticamente a porra diluiu em 6 vezes em dólar. É por isso que isso é mais uma evidência de como o ouro está sendo desmonetizado, como o ouro está deixando de ser reserva de valor. Em 71, quando o ouro, o dinheiro era, quando a moeda era lastreada em ouro, quando a moeda era, as moedas estatais eram dinheiro, porque elas tinham uma relação fixa com o ouro, o market cap, o valor total de todas as moedas, era mais ou menos igual ao market cap do ouro, porque em tese aquelas moedas seriam trocadas pelo ouro. Hoje em dia, como a gente vai ver em outros gráficos, as moedas que não têm lastro nenhum, que podem ser emitidas a partir de qualquer política pública por decreto, pela honestidade do político, elas valem mais de 10 vezes mais do que todo o ouro no mundo. Ou seja, o ouro deixou de ser reserva de valor. Resultado, quem investiu em ouro mais do que triplicou em real. É essa a solução? Ou seja, o cara dobra em real, triplica em real. A maioria das pessoas, você vai ganhar dinheiro. Dobrar em real não é ganhar dinheiro. Real não é dinheiro. O real é uma moeda, o real é merda, porra. Dobrar em real, triplicar em real, em horizontes de 10, de 15 anos, é perder dezenas de vezes, né? Evidências, retornos do... Agora não é real. Agora é dólar-ouro. Por que eu botei isso aqui? Pra mostrar que se você pegar o máximo de 2011, 2011 não é ontem, bicho. 2011 é há 12 anos atrás. Há 12 anos, teve gente que comprou ouro há 12 anos atrás, que esteve perdendo esse ano, esteve perdendo ano passado, esteve perdendo praticamente todos os anos. Ou seja, o ouro ainda não recuperou o valor nominal, não é real não. Para recuperar o valor real em relação ao aumento da base monetária, ele teria que multiplicar por 6 em dólar, não é isso? Você acha que isso vai acontecer? Você acha que algum governo vai adotar ouro como moeda? Eu duvido muito. E se adotar, não vai ser para entregar para o escravo, né? Resultado. Ouro em 2023 valeu menos nominal que em 2011. Isso seria uma diluição de 6 vezes pela base monetária. O bug do ouro. Nós já falamos o bug do ouro. O lastro em real, o lastro do ouro, o lastro do Bitcoin. O lastro do real é a honestidade dos políticos do Brasil. O lastro do ouro, de um ouro de papel, é a honestidade de alguém entregar o ouro daquela pessoa que emitiu o papel dizendo que vai entregar X ouro que está escrito ali. Qual o lastro do Bitcoin? Pesquise aí, o lastro do Bitcoin. Tem um artigozinho excelente que existem 6 lastros para o Bitcoin. O lastro do Bitcoin, se você considerar que lastro é garantia de escassez, é a pré-programação dele. Nós sabemos quantos Bitcoins vai existir em cada bloco de agora até o fim da história da humanidade. Então, o lastro do Bitcoin, o lastro físico do Bitcoin, são os bilhões investidos na infraestrutura de mineração. E o lastro, se você considerar lastro como garantia de escassez, garantia de valor, é a pré-programação do Bitcoin na redução da metade a cada 2.100 blocos, que nós comemoramos nos halvings, que é quando a emissão do Bitcoin cai a metade, e todas as vezes que isso aconteceu, o valor do Bitcoin subiu dezenas de vezes. Quem tinha ouro se deu bem em Cuba, Venezuela, China, União Soviética. Eu não vou dizer a você, pergunte, pesquise, quem tinha ouro nesses lugares se deu bem? Eu acho que quem tinha veleiro nesse lugar se deu melhor do que quem tinha ouro, viu? Qual o custo de transação do ouro? Quantos por cento você vai perder para comprar ouro? Procura as casas de leilão, você consegue comprar o ouro, a grama do ouro em algum lugar? Quanto é que você vai perder na hora de comprar e quanto você vai perder na hora de vender? Você é capaz de determinar a autenticidade e pureza do ouro? Você sabe qual é a densidade do ouro de có? Você sabe qual é o som do ouro de có? Tem até um videozinho excelente de Alan, se você quiser botar aí pra você entender o que é sound money. Sound money é o dinheiro sonante, é o dinheiro que faz som de dinheiro. Você sabe qual é o som de dinheiro? Existe som característico de ouro 18, 24, você sabe qual é? Provavelmente eu e nossas gerações não vão saber, né? Você é capaz de determinar a densidade do ouro? Você é capaz de determinar com sua capacidade sensorial se o ouro, o magnetismo do ouro, se ele é magnético, diamagnético? Você é capaz de tirar ouro da ditadura? Você é capaz de ir lá na Venezuela? Então vá lá que você fica rico, você consegue um dinheirão nessa arbitragem. Agora nós vamos para a parte mais importante. Eu compraria Bitcoin, mesmo que o Bitcoin nunca mais variasse em dólar. O Bitcoin continuaria sendo o principal ativo da história da humanidade. Simplesmente porque eu posso transmitir ele através de qualquer meio de comunicação. Eu sou imune ao controle de capitais, eu sou imune à diluição de moeda e ninguém pode impedir que eu tire ele do país em minha cabeça. Mesmo que o Bitcoin se mantivesse estável em ouro ou em dólar, ele ainda seria o principal ativo da história da humanidade, na minha opinião. Agora, ele não se mantém estável. Todos os ciclos o Bitcoin subiu e ele subiu brutalmente. Ele também caiu brutalmente. A cada 4 anos, no ano do halving, ele sobe dezenas de vezes. Geralmente a cada 4 anos ele atinge um all-time high no ano posterior e depois ele despenca 80% a 90%. Isso já aconteceu diversas vezes. Esse gráfico radial explica isso.
Esse gráfico radial ele deve ser entendido como um relógio. Cada volta nisso aqui são 4 anos. E você está vendo que o vermelhinho, que é o fundo, geralmente é junto, e o verdão, que é o topo, também é junto. E ele está ilustrando aqui também com ciclos emocionais de mercados que foram identificados há mais de um século atrás. O que significa isso? Quando há o halving, há motivos fundamentais para o preço aumentar. Por quê? Porque a emissão do Bitcoin, os Bitcoins oferecidos ao mercado diminuem. Só que toda vez que existe a mudança de fator fundamental, também existe uma reação exagerada das pessoas para cima e para baixo. Isso é normal, isso é da natureza humana. De uma maneira mais simplificada, quais são os retornos médios do Bitcoin comparados com o ouro e SP500? Novamente, o Bitcoin é um negócio brutalmente diferente, né? E além do Bitcoin ter um retorno brutalmente diferente de outros ativos, tem a questão da correlação. O Bitcoin tem uma baixa correlação com outros ativos. E para o caso do brasileiro especificamente, o mais importante é não ter correlação com o real, né? Você tem uma correlação inversa com os riscos que o brasileiro tá exposto. Se o real fuder, se as fazendas forem destruídas, pessoal, eu vou comprar terra porque eu vou cair imune às merdas de governo. Bicho, o governo meteu o controle de capital na Argentina, o valor da terra em dólar caiu a metade. Se o fluxo de caixa que sai da terra é exportação, e o dólar exportação agora vale metade do que o dólar exportação valia ontem, acabou. Você perdeu metade do seu fluxo de caixa, né? Você perdeu metade do fluxo de caixa projetado, o objeto perde metade do valor, né? O governo pode destruir 100% do valor do imóvel. Pesquisa o valor dos imóveis na Argentina, lá em Caracas, quantos por cento dos apartamentos estão vazios? Eu conheço pessoas que tinham fazenda de $1 milhão que vendeu 10 mil em cash. Quanto é uma perda de 1 milhão para 10 mil? Eu conheço gente que tinha apartamento de $100 mil que abandonou o apartamento. Abandonou, porque pra vender a 5 mil, 10 mil dólares, o cara preferia deixar a porra vazia lá e depois voltar e discutir, dependendo quando mudasse o regime. Você acha que esse cara vai voltar e vai ter um apartamento que vai valer alguma coisa? Em Salvador, a população de Salvador já diminuiu do pico, já diminuiu quase 12% do pico. Você acha que a população de Salvador nos próximos anos vai aumentar ou diminuir? Eles param de construir, as pessoas vão ter 2, 3 casas, as pessoas estão tendo cada vez menos casa. Antigamente, família de interior tinha casa de apoio em Salvador, alguém tem casa de apoio em Salvador? Ou tem Airbnb, tem hotel, tem flat, tem tudo, bicho. Tem várias soluções. As pessoas com comércio digital, nos Estados Unidos, com a economia crescendo, Salvador é um negócio derrotado, mas se a gente fala numa economia crescendo, a demanda por imóveis comerciais cai 3, 4% todo ano, há quase 10 anos seguidos. Vai ter mais comércio brick and mortar, que ele chama de concreto, de cimento e bloco, ou as pessoas vão comprar mais na internet? Vai ter mais espaço de escritório ou as pessoas vão trabalhar mais online? Vai ter mais universidade presencial ou telepresencial? Pelo amor de Deus, né? A demanda por imóveis comerciais, residenciais no Brasil, porra, a tendência é destruir. Imóveis agrícolas. Quantos por cento das terras você acha que está na mão dos entes privados? Uma das primeiras coisas que o governo vai fazer quando ele precisava arrecadar mais não é vender os 70% das terras que estão na mão deles? Na hora que o governo dobrar o número de terras disponíveis para iniciativa privada rurais, vai acontecer o que com o valor de terra no Brasil? Pois é. Tendências de preço e halving. Imóveis sempre foram reserva de valor em lugares com a população aumentando. Porque é lógico, você tinha um bem que era escasso, que espaço não existe infinito, e o número de pessoas aumentavam. O Brasil, em 5 séculos, de maneira simplificada, sextuplicou a população em cada século. Aumentou por 6. A população do Brasil vai aumentar ou diminuir nos próximos anos? A população vai aumentar no curto prazo. Por quê? Porque se nasce muito menos gente hoje do que nascia há 40 anos atrás, mas as pessoas estão vivendo mais do que viviam antigamente. Então o número de pessoas está aumentando, mas o número de velhos. Repito, tem mais pessoas de 40 anos do que de 4. Se você tem mais de 30 anos, você não vai... Se você tem menos de 40 anos, você não vai aposentar. Você não vai receber nada relevante. Você vai receber uma aposentadoria, como na Venezuela. Você vai receber uma aposentadoria, como em Cuba. Uma merda lá que não vai comprar nem uma peça de picanha, né? Que talvez, pelo menos a primeira parte, possa até comprar, não é isso? Mas voltando, tendência de preço e halving. Esse gráfico explica mais fácil. Você tá vendo aí os picos e a volta. O pico e a volta. O pico e a volta. E o canal onde ele está subindo. O Bitcoin, a cada 4 anos, sobe dezenas de vezes e cai 80%, 90%. Sobe dezenas de vezes e cai 80%, 90%. E por que nós estamos fazendo o curso agora? Nós estamos fazendo o curso agora porque nós estamos no final de um bear market. Estamos no final de um processo de desvalorização brutal. E o halving é no próximo ano. E além disso, nós estamos às vésperas do ETF Spot, de movimentos públicos, dos grandes metacapitalistas, do consórcio, os donos do mundo querendo comprar Bitcoin. Você quer comprar antes ou depois dele? Eu quero que você compre antes. Se você me ouvir, a liberdade, você vai aproveitar a janela. Se você não me ouvir, have fun, stay poor, não é isso? Vendi meu carro por 2,2 Bitcoin. Só que depois disso aí, teve fork. Então eu transformei esses 2 Bitcoin, eu recebi forks, né? Então eu vendi um K97 de 3,5 mil reais por 3 Bitcoins. Olha que negócio maravilhoso. Pois é. Dá pra comprar o que com esse K97 hoje em dia? Que maravilha, né? Pesquisa o que é 3 Bitcoins agora. Você vai ver qual foi o grau de ganho. E eu cheguei tarde. Quando eu comprei o Bitcoin em 2015,
eu observava que o Bitcoin já tinha sido dezenas tipo, 5 ou 6 vezes mais em 2013 e que depois tinha despencado. Eu conheci pessoas, desse momento que você está vendo aí, em dezembro de 2015, eu conheci gente que 3 anos antes tinha comprado Bitcoin de 100 vezes menos, de 10, de 20 reais, como aquele tem aquele post lá do Mika. Então nessa época era ainda mais brutal você pagar... Porra, você pagar 1.500, 2.000 reais no Bitcoin, você dizia, porra, meu Deus, 1.000 reais o cara pagava há 3 anos atrás, 10, não é isso? Não, uma escala muito menor de brutalidade, de diferença do que o de hoje em dia, né? Tendências de preço e halving. Mais uma vez, tem o halving, aumenta dezenas de vezes porque tem um motivo fundamental, despenca dezenas de vezes porque a correção também era necessária. E assim sucessivamente. Tá na hora. É melhor você começar